Olá, bem-vindos a mais um vídeo na nossa série aqui dos comentários a respeito do livro Um Curso em Milagres. E hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 21, Razão e Percepção. Introdução. A projeção faz a percepção, ou seja, a projeção, o que eu estou pondo para fora, faz a percepção, faz o que eu estou repondo para dentro, né? Então, assim, o que eu estou projetando para fora faz a minha percepção, a forma como eu percebo, a forma como eu vejo as coisas. O mundo que vês é o que deste ao mundo. Nada mais que isso. Mas embora não seja mais do que isso, não é menos. Ou seja, o nosso mundo que vivenciamos é aquele mundo que projetamos para fora. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Então, eu estou pondo para fora e estou vivenciando aquilo que está aqui dentro, Como um homem pensa, assim ele percebe. Como ele pensa, assim ele percebe a vida, ele tem as percepções do dia a dia dele, né? Do que são as coisas, do que são as relações, como que ele está criando aqui dentro, ele está vivenciando aqui fora. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. O poder de dar-lhe alegria não pode deixar de estar dentro de ti. Meditar sobre isso, né? Tópico 1. A canção esquecida. Não há necessidade de aprender através da dor, e lições benignas são aprendidas alegremente e lembradas com contentamento. O que te dá felicidade, tu queres aprender e não esquecer. A tua questão consiste em saber se os meios através dos quais esse curso é aprendido te trarão a alegria que ele promete. Se acreditasses que ele te traria, aprendê-lo não seria nenhum problema. Ou seja, as lições do bem, tudo que eu estou querendo pôr em prática com o que eu estou aprendendo aqui, não devem e não me trazem sofrimento. Se eu ainda estou me vendo em situações que eu não consigo agir de outra forma e isso está me dando sofrimento, ou se ainda situações estão me trazendo sofrimento, estão me deixando down, estão mantendo a minha forma antiga de pensar, é porque existem ainda alguns trabalhinhos aqui que devem ser feitos, porque a expiação é muito importante decorrer sobre isso. A expiação não necessariamente e não é de forma alguma sofrimento, porque muito pelo contrário, é a gente olhar para todo aquele sofrimento que a gente vem projetando sempre na nossa vida e dentro dessa situação transformá-la. Então não é viver esperando o milagre acontecer que aí sim eu vou ser feliz. Não. É você transformar a situação que você está hoje num milagre. Transformar uma situação desarmônica em uma situação harmônica, sem que as partes envolvidas precisem mudar. Porque só o que precisa mudar está aqui e aqui. Então, é a forma de eu raciocinar que vai fazer sentido com a forma de sentir, e aí eu consigo mudar a forma de olhar para aquela situação, e aí ela vai se transformar. E aí o que está aqui dentro passa a ser experienciado fora. Tá? Ainda não és um aprendiz feliz porque ainda permaneces incerto. Não tens certeza se a visão te dá mais do que o julgamento e aprendeste que não pode ter ambos. Tópico 2. A responsabilidade pelo que se vê. Nós temos repetido quão pouco te é pedido para aprenderes esse curso. Essa mesma boa vontade, que é pouca, é o que precisas para ter todo o teu relacionamento transformado em alegria, a pequena dádiva que ofereces ao Espírito Santo pela qual ele te dá tudo, o muito pouco sobre o qual se baseia a salvação, a diminuta mudança da mente através da qual a crucificação é transformada em ressurreição. E sendo verdadeira, é tão simples que não pode falhar em ser completamente aprendida. Rejeitada, sim, mas não ambígua. E se escolhes ir contra ela agora, não será porque é obscura, mas porque esse pequeno custo pareceu no teu julgamento ser grande demais para ser pago pela paz.
Então, durante essa fase de aprendizado que a gente está, de ressignificar as coisas, e que vem essas situações que ainda nos trazem sofrimento, nos trazem dor, e eu ainda estou apegado a essa forma de sentir e não estou vendo saída para sentir, para pelo menos por intenção de sentir de uma forma diferente e tentar sentir de uma forma diferente, é porque eu estou falando para mim mesma que isso é impossível. E quem está falando ainda comigo e a quem ainda eu estou escutando é o ego, porque não existe o pecado, a gente aprendeu, o erro ele deve e será corrigido, mas nunca com punição, nunca com mais sofrimento. Então, se está difícil essa diminuta mudança que ele coloca daqui, né, diminuta mudança da mente, né, através da qual, de vez eu ver a crucificação, eu vou ver a ressurreição. Então, a forma como eu ainda estou olhando, tá difícil, tá continuando a mesma. Que preço eu estou pondo para as coisas, né? Que orgulho é esse que está falando que não, que eu tenho que continuar sendo a vítima, eu tenho que continuar atacando, né? O que está sendo tão difícil para mim deixar de culpar o outro, né? Então o peso, as coisas vão se tornando pesadas, vão se tornando difíceis, enquanto cada vez que a gente vai, conforme a gente ainda for enraizando cada vez mais essas ideias erradas na nossa mente. Então a gente mesmo está se impedindo de trabalhar, porque quando a gente tem a intenção de realmente mudar, de realmente querer fazer diferente, as coisas começam a andar de formas harmônicas, né? Essa é a única coisa que precisas fazer pela visão, pela felicidade, para ficares livre da dor e escapares completamente do pecado. Então aqui ele coloca uma citação bem bacana, uma citação. Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto a meta que quero alcançar. Eu escolho os sentimentos que eu estou colocando aqui dentro. Eu escolho os sentimentos que eu estou projetando. E aí, em cima disso, eu escolho as minhas metas. A minha meta é continuar a guerra, a minha meta é a vingança, ou a minha meta é a paz, é a compreensão e é a harmonia. E aí eu vou deixar o Espírito Santo falar comigo para eu alcançar essa meta. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Então é muito bacana quando a gente passa a olhar para situações difíceis como oportunidades. Putz, Fernanda, mas dói, hein? Dói. Tem situações que acontecem com a gente que dói. Mas quando a gente começa a olhar com isso como uma oportunidade, e aí vem aquela força, né, da gente que a gente não sabe de onde vem e as coisas começam a se transformar, são os meios são momentos em que você deixou de lado a briga para escutar a tua centelha, e aí as coisas começam a mudar magicamente. Mas tem que tentar, gente, tem que fazer o teste, porque senão a gente não sai do lugar. Porque para quem fez o teste, para quem aplicou de verdade, e eu posso falar isso porque eu senti na pele muitas situações da minha vida em que eu estou conseguindo transmutar, porque o trabalho é sempre constante, é incrível. É incrível o que acontece. É impossível que o Filho de Deus seja simplesmente conduzido por eventos exteriores a ele. É impossível, ou seja, é impossível que a minha vida é baseada a coisas que estão além da minha responsabilidade, que são externas, que eu não tenho responsabilidade nenhuma por elas. É impossível que os acontecimentos que vêm a ele não tenham sido sua escolha. É impossível que nada, que alguma coisa que aconteça na minha vida não tenha sido eu que tenha projetado aqui. Seu poder de decisão é o determinante de toda situação na qual ele parece se achar por acaso ou por acidente. Nenhum acidente ou acaso é possível dentro do universo como Deus o criou, fora do qual não há nada. Sofre e terás decidido que o pecado era a tua meta. Seja feliz e terás dado o poder da decisão àquele que tem que decidir-se por Deus por ti. Então, se eu estou sofrendo, eu estou decidindo com o ego. Se eu estou sendo feliz e eu estou conseguindo passar pelas situações com harmonia e com felicidade, eu estou deixando Cristo, eu estou deixando o Espírito Santo interceder desse caminho, dessas decisões. Então é como se ele pegasse a solução com Deus e fizesse isso, trouxesse as respostas para nós.
O mundo que vês não é senão a vã testemunha de que estavas certo. Olha que interessante isso. Essa testemunha é insana. Tu a treinaste no testemunho que ela te dá, e quando ela o deu de volta a ti, escutaste e te convenceste de que o que ela viu era verdadeiro. Tu fizeste isso a ti mesmo. Ou seja, o mundo que vês não é senão a vã testemunha de que eu estava certa. Então, por exemplo, eu tô aqui escutando falar que é diferente, que a realidade sou eu que crio, que não existe pecado, que o outro não quer me atacar em essência, que eu não preciso guerrear com ninguém, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que guerrear, eu acredito que a gente tem que brigar, que a gente só cresce se a gente lutar pelo nosso território, porque é um passando a perna no outro, e aí eu tenho que fazer isso também, senão vão passar a perna em mim. E aí eu fico, né? Não, senão vai acontecer, vai acontecer. Aí acontece o ruim. Aí eu falo, tá vendo? Eu tava certa na minha forma de pensar. Aconteceu o ruim. Mas é muito louco, aconteceu o ruim porque você pensou no ruim. Você acreditou no ruim, você ficou alimentando o ruim. Então você ficou o tempo inteiro remoendo aquela situação e sofrendo por aquela situação e se vitimizando por aquela situação. É sempre o outro culpado. Eu sou a vítima, é sempre o outro, é sempre o outro. E aí a história se repete. E aí você justifica para si mesmo com os acontecimentos ruins que você estava certo. Então, mais uma vez, palmas à inteligência do ego, né? Isso não te foi dado, isso foi a tua dádiva a ti mesmo e a teu irmão. Eu não recebi isso, eu ofereci isso. Eu não recebi um mundo podre, um mundo cheio de guerra, cheio de briga. Eu ajudei a criar esse mundo. Então, primeiro a gente começou a criar esse mundo. E aí a gente vem vivenciar esse mundo. Ai, que horror isso que você está falando. Pois é, mas é a verdade. E do mesmo jeito que a gente cometeu um erro, a gente tem em nós o poder de arrumar esse erro. Por isso a importância do trabalho individual de cada um. Porque, pensa, aquela mente coletiva vai mudar quando cada mentezinha passar a reconhecer a verdade e trabalhar em prol da verdade. Então não adianta culpar o mundo lá fora. Porque isso daqui é uma manifestação mental de mentes que se uniram numa mesma frequência e ficaram cocriando essa loucura aqui esse tempo todo. Então, culpar a projeção externa jamais, porque ela não deixa de ser uma projeção de algo que está aqui interno. Então, temos que assumir essa responsabilidade, sabe? Não nos culpando, porque para a força isso aqui tudo é uma ilusão, mas fazendo diferente, porque consequências aconteceram. Né? Assim sendo, que estejas disposto a deixar que ela seja tirada do teu irmão e substituída pela verdade, ou seja, eu tiro essa ilusão, eu tiro essa dádiva horrorosa que eu dei para o meu irmão e eu coloco a verdade. Ele não precisa ser mais o meu inimigo, a gente não precisa mais sofrer juntos. A gente vai compartilhar da verdade. E à medida em que olhas para a abundância no teu irmão, ser-te-á dado vê-la em ti mesmo. Então, quando eu olhar o meu irmão com amor, com compreensão, eu recebo a compreensão e o amor. Não porque é uma condição para a força me dar. Não é isso. A força não quer sacrifício de ninguém. A força vê todos iguais. Mas a partir do momento que eu aplico isso fora, que eu estou projetando isso fora, é porque eu estou colocando isso aqui dentro. É porque isso está se fortificando dentro de mim. E aí a gente começa a trabalhar as piores questões que a gente tem que trabalhar. Não é o perdão do outro, é o perdão da gente mesmo. É assumir as responsabilidades das escolhas mal feitas e se perdoar. Então a gente faz esse exercício no outro, mas na verdade a gente está fazendo a nós mesmos. Então por isso que dar é multiplicar. Por isso que quando a gente doa, a gente recebe muito mais em troca. Porque o que eu faço ao outro é o que eu estou fazendo a mim mesma. Todos nós somos pequenos universos individuais, né? Então, tudo faz muito sentido quando a gente vivencia e experimenta isso. Né?
que estejas disposto por um instante a deixar os teus altares livres do que depositastes sobre eles, e o que realmente lá está, tu não podes deixar de ver. Vamos tirar toda essa bagunça que a gente colocou nos nossos altares, que a gente colocou como forma de verdade para nós. Um instante santo não é um instante de criação, mas de reconhecimento. A gente não precisa criar mais nada, porque o todo já criou tudo. A gente só precisa reconhecer e nos reconhecer. Por isso o reconectar. Pois o reconhecimento vem da visão e da suspensão do julgamento. Enquanto estivermos julgando os outros como culpados, estaremos errando, né? Tópico 3. Fé, crença e visão. Todos os relacionamentos especiais têm o pecado como sua meta, pois são barganhas com a realidade. Eu vou estar sempre esperando que dê algo errado num relacionamento. Ora porque eu tenho medo que isso aconteça, ora porque eu tenho certeza que vai acontecer, porque eu preciso, dessa barganha entre uma hora eu te dou um pouquinho, outra hora você me dá um pouquinho, mas uma hora você vai ser muito ruim comigo, então eu vou poder ser com você. É sempre uma barganha, nunca é algo simples e verdadeiro, né? Nunca é uma forma harmônica de lidar 100% com as coisas. Pode-se tentar manter a barganha em nome da equidade, algumas vezes exigindo que seja tu aquele que paga, talvez, mas mais frequentemente exigindo que o outro pague, né? Então é aquilo. Uma hora eu sou a boazinha, eu posso cometer um errinho, aí você pode cometer um errinho comigo porque eu cometi um errinho com você, mas na maioria do tempo você está sempre tendo que me alimentar das minhas vontades e principalmente da forma como eu acho que você deve ser, né? Esses são os relacionamentos, a gente achando como o outro deve ser. Assim, em equidade, tentas aliviar a culpa que vem do propósito que foi aceito para o relacionamento. E é por isso que o Espírito Santo tem que mudar o propósito de forma a torná-lo útil para ele e incapaz de causar danos a ti. Se aceitas essa mudança, terás aceito a ideia de abrir espaço para a verdade. Vamos continuar aqui. O Espírito Santo tem uma utilidade para todos os meios que conduzem ao pecado, através dos quais buscaste achar o pecado. Então, o Espírito Santo tem uma forma de fazer com que a gente olhe para cada relacionamento que não está legal, ou para cada situação em que a gente busca, inconscientemente, ou que a gente espera inconscientemente que algo vai dar errado, uma oportunidade, como eu falei antes, para a gente aprender com aquilo. Mas, à medida que ele os usa, conduzem para longe do pecado, porque o seu propósito está na direção oposta. Quando a gente dá a intenção de que a gente quer fazer certo e deixa o Espírito Santo nos guiar, ele vai pegar toda aquela situação e ele vai nos conduzir por essa situação, só que na direção oposta do que ela iria ser antes. Então, o que iria virar uma briga, o que iria virar uma desarmonia, uma confusão, ela se resolve em harmonia. Ele não as tomaria de ti, pois vê o seu valor como um meio para o que ele quer para ti, né? Então ele quer que você aprenda com aquela situação, não resolver sem que a gente saiba magicamente, não é? A gente tem que aprender com as situações, porque esse é o papel que a gente tem que fazer aqui, é o despertar, né? E a gente desperta exercitando. Tu fizeste a percepção de tal modo que possas escolher entre os teus irmãos e buscar o pecado com eles. O Espírito Santo vê a percepção como um meio de te ensinar que a visão de um relacionamento santo é tudo o que queres ver. Então darás a tua fé à santidade, desejando-a e acreditando nela devido ao teu desejo. Aqueles que acreditam no pecado têm que pensar que o Espírito Santo pede sacrifício, pois é dessa forma que pensam que o seu propósito é realizado. Então a gente acha que a gente tem que sofrer por algo para conseguir uma recompensa, a barganha, né? Então, mas é sempre e vai ser assim, uma roda de samsara, isso não vai acabar nunca. E é justamente o contrário. A força não pede sacrifício para ninguém, pois simplesmente a força nem sequer acredita no sacrifício.
Irmão, o Espírito Santo sabe que o sacrifício nada traz. Ele não faz barganhas. E se buscas limitá-lo, tu o odiarás, porque estás com medo. Então, se eu acho que o Espírito Santo, essa força que tanto tem para me dar, vai me pedir algo em troca, se o tamanho que ele tem para me dar tanto, imagina o tamanho que ele tem para me castigar. Então, se eu continuar acreditando nisso, eu vou estar continuando vivenciando o medo pela força. E o medo pela força é o medo de Deus, o medo do nosso Pai. É não acreditar no amor do nosso Pai. A dádiva que Ele te deu é maior do que qualquer outra coisa que exista desse lado do céu. Deus iria nos criar para nos sofrer? Se nós somos parte dele e Ele é inteiro, íntegro, imutável e assim nos mantém, Ele ainda nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa sair e criar, experimentar e vivenciar tudo isso. A vida, né? A vida é muito mais do que a gente imagina, muito mais do que só uma encarnação. É a nossa forma de ser um co-criador, de experimentar todas essas sensações, essas experiências que a gente tem. E a gente vai achar que Deus criou tudo isso para ver a gente sofrendo? Ou que existe algo que possa ser maior que isso e brigar em igualdade com Deus? A gente vai acreditar numa força negativa que é capaz de ter igualdade com o poder de Deus? Ela atinge aqueles que vibram na mesma frequência que ela. Então, o nosso trabalho é mudar a frequência, é elevar a frequência. Aí a gente sai do patamar dessas mentes que estão unidas num propósito negativo. Né? Até que elas despertem também, porque também são centelhas. A tua fé no sacrifício deu a ele grande poder aos teus olhos. Só tu não reconheces que não podes ver por causa dele. Então toda essa fé que a gente deu ao pecado, ao sacrifício, é que engrandeceu isso perante nós. Pois o sacrifício tem que ser extraído de um corpo e por outro corpo. A mente não poderia nem pedi-lo nem recebê-lo por si mesma, assim como o corpo também não poderia. A intenção está na mente. Assim, a união do corpo com a mente é uma crença inevitável daqueles que dão valor ao pecado. E assim, o sacrifício é invariavelmente um meio para a limitação e, portanto, para o ódio. Pensas que o Espírito Santo se preocupa com isso? Pensas que ele quer te privar de algo para o teu próprio bem? Mas bem e privação são opostos e não podem ser unidos de modo significativo de forma alguma. Então, a verdade é sempre única. E alcançar um bem perante a doação de um sacrifício, isso não existe. Porque são verdades opostas, são realidades opostas e não se comunicam. Essas frequências não se comunicam. Então, é um grandíssimo erro pensar isso. Tópico 4. O medo de olhar para dentro. O Espírito Santo nunca te ensinará que és pecador. Os erros ele corrigirá, mas isso não amedronta ninguém. De fato, tem medo de olhar para dentro e ver o pecado que pensa estar lá. Então, aquele pecado original, né? Somos todos pecadores. Isso já sabemos que não existe, né? E aí é esse encontro com a gente mesmo que amedronta, que no final amedronta, porque a gente guarda muitos resquícios de um tempo lá atrás, né? Então, por isso que eu falei anteriormente, uma das razões do quão importante é o auto-perdão. E agora o ego está com medo. Entretanto, o que ele ouve com terror, a outra parte ouve como a mais doce música, a canção que ansiava por ouvir desde que o ego veio à tua mente pela primeira vez. A fraqueza do ego é a sua força. Quanto mais eu me encontrar, quanto mais eu me fortalecer, mais eu enfraqueço o ego. A canção da liberdade que canta os louvores de um outro mundo traz a ela a esperança da paz. Pois ela se lembra do céu e agora vê que o céu afinal veio à terra, fora do qual o domínio do ego a manteve por tanto tempo. O céu veio porque achou um lar no teu relacionamento na terra.
e a terra já não pode conter o que foi dado ao céu como algo que lhe é próprio. Quando a gente se abriu novamente a esse relacionamento santo, a essa integração com a nossa centelha, o céu se abre, o céu se expande, e se expande aqui, se expande em nós. Então a gente passa a vivenciar aqui a alegria, o amor que a gente acha que a gente vai encontrar lá. Mas é aqui que começa. E não existe lá, né? É aqui, é sempre aqui. Tópico 5. A função da razão. A realidade não necessita da tua cooperação para ser o que é, mas a tua consciência da realidade necessita da tua ajuda, porque é escolha tua. Escuta o que o ego diz e vê o que ele te dirige para ver, e ver se o que ele te dirige para ver, e é certo que verás a ti mesmo de forma diminuta, vulnerável e cheio de medo. Então, quando a gente olha para a gente através dos olhos do ego, a gente vai sempre se ver como alguém que pode ser atacado, alguém que pode ser ferido, alguém que pode ser destruído. Experimentarás depressão, um senso de indignidade e sentimentos de impermanência e irrealidade. Acreditarás que és uma vítima desamparada de forças que estão muito além do teu próprio controle e que são muito mais poderosas do que tu. E irás pensar que o mundo que fizeste dirige o teu destino. Quando analisamos os outros e quando a gente está ainda se analisando com os olhos do ego, jamais a gente vai nos ver em verdade. Então a gente vai se ver, ou a gente vai para o lado da vítima, como a vítima, como alguém, como eu falei antes, totalmente vulnerável a ataques, ou alguém para o lado da raiva, alguém que precisa de vingança, alguém que precisa lutar, que precisa guerrear para provar quem é. E isso vai sempre nos trazer depressão, sentimentos negativos, sentimentos de fracasso, experiências pessoais ruins. Isso, o ego ele sempre vai trabalhar para que a gente sempre se veja dessa forma, né? Para que a gente nunca consiga nos ver em verdade. Essa é a grande sacada do ego. Porque quando a gente nos olha com os olhos da centelha, quem somos com os olhos da centelha? Filhos do Pai, herdeiros do Pai, centelhas divinas. Ponto. Isso já basta. Uma centelha divina incapaz de odiar. Uma centelha divina incapaz de ferir. Porque ela é incapaz de ser ferida. Ela não conhece outra coisa que não seja o amor. Então, com os olhos do ego, a gente vivencia aquele mundo que a gente criou com o ego, né? E aí eu não quero mais criar isso, eu quero percorrer o caminho para corrigir esse erro e a partir desse momento em que eu escolho isso, eu passo aqui e agora a vivenciar todas as experiências que eu preciso passar com a percepção da centelha divina e me vendo sim como merecedora, me vendo sim como uma grande luz que quer brilhar ao lado de todos os meus irmãos aqui encarnados. E é isso que é o nosso objetivo principal. Essa é a meta da humanidade, né? É isso que está escondido por camadas e mais camadas de sombras que a gente vai mantendo lá atrás. Mas essa luz ela quer sair. Essa luz ela quer explodir para fora. E ela vai explodir, porque a gente já permitiu isso. E é uma questão de tempo a gente ir se adaptando e a gente ir trabalhando as pequenitas questões que vão ficando cada vez mais pequeninhas. Tópico 6. Razão versus loucura. Se escolhes o pecado ao invés da cura, queres condenar o Filho de Deus ao que nunca poderá ser corrigido. Tu lhes dizes, através da tua escolha, que ele está condenado, separado de ti e do seu Pai para sempre, sem esperança de retornar em segurança. Né? Então, enquanto eu estou condenando o meu irmão, eu estou me dando o direito de falar que essa é a verdade dele, de falar isso para ele. Tu lhe ensinas isso e aprenderás com ele exatamente o que ensinaste, pois só é capaz de ensiná-lo o que ele é como tu queres. Pois só é capaz de ensiná-lo que ele é como tu queres que ele seja, e aquilo que escolhes que ele seja.
não é senão a tua escolha para ti mesmo. Lembra que eu estou projetando para fora e eu estou colocando dentro. Então, se eu estou projetando isso dentro de um julgamento que eu faço para o meu irmão, é isso que eu estou falando para mim mesmo que eu sou. Essa é a grande sacada da vida, sabe? Eu acho, gente, eu acho que essa é a grande proteção da vida. Porque só é capaz de me ferir aquilo que eu mesmo criar. Porque não existe um outro que seja capaz de... Como é que eu vou falar? Que palavra que eu vou usar? De impor nada a ninguém. Nem na morte, nem num assassinato. É só a minha verdade e o que eu acredito da verdade, o que eu sei, o que eu sinto da verdade e o que eu faço de mim mesma é que é real, né? É que se torna real. Porque se fosse o contrário, se uma força externa fosse capaz de nos mudar, né? De nos desconstituir ou constituir novamente, seria muito fácil para a força. A força viria aqui e curava todo mundo dessa ilusão de uma vez só. Mas aí é que é o livre-arbítrio, né? A gente tem que aprender por nós mesmos. A gente tem que sentir por nós mesmos. É até o que eu falo, até nas terapias. Existem terapias maravilhosas. Poxa, eu sou ressonante do professor Hélio Couto, eu sou a primeira a falar que isso é maravilhoso. Sou filha de uma terapeuta incrível, de uma terapeuta maravilhosa. Quantas coisas que eu já trabalhei com ela, que eu já vi ela trabalhando com os outros. Mas a mudança, ela acontece quando o trabalho interno está andando em paralelo com a ajuda externa que você está recebendo. Porque senão não adianta. A mesma coisa o lado contrário, o lado negativo. O ruim te atinge quando você operar na mesma frequência do ruim. Porque aí vocês estão em simbiose. O que vale pro bom, vale pro ruim também. Então é sempre o que a gente permite, o que a gente trabalha internamente para que aconteça com a gente é o que vai acontecer. Então é o que eu falo, essa é a mágica da vida, sabe, gente? Então quando não tá legal, tem que ver sempre aqui dentro o que está acontecendo. Existem tanto a ajuda que vai vai ser como um trampolim para te jogar para cima, como também a energia que pode ser um trampolim para te colocar para baixo. Mas é sempre as nossas escolhas e as nossas ações internas que vai fazer, né, que a gente qual o propulsor que a gente vai usar. Vamos ser jogado para cima ou vamos ser jogado para baixo, né? Mais ainda para baixo. Tópico 7. A última questão sem resposta. Não vês que toda a tua miséria vem da estranha crença em que não tens poder? Ser importante é o custo do pecado. A impotência é a condição do pecado, o único requisito que ele exige para que se acredite nele. Nunca que o ego vai querer que a gente descubra esse poder todo, né? Nunca que ele vai querer que a gente saiba quem somos de verdade. Então, se eu tô aqui falando que nós somos co-criadores, que nós somos filhos de Deus, que a gente merece tudo que é bom, tudo que é abundante, porque nada para força se acaba, a força não tem miséria quando a gente está falando em bênçãos de todas as formas. E se eu falo, pô, eu sou merecedora disso, eu vou escutar uma vozinha lá na frente que vai falar, que arrogância é essa, menina? Que é isso? Quem se acha que você é? Você não é tudo isso, não. Porque pro ego, quanto mais poder a gente coloca em nós mesmos, mais ele vai ficando para trás, né? Então sempre essa ideia de que, imagina, eu sou uma pecadora, não sou nada, que é isso? Esse poder todo, que arrogância falar desse jeito, né? Frenéticos, vociferantes e fortes, os escuros parecem ser. Quando a gente, para si mesmo, a gente olha como um fraquinho, né? Uma ovelhinha desgarrada, mas pro negativo a gente fala, meu Deus, como são fortes. A gente faz o contrário. No entanto, não conhecem o próprio inimigo. Sabem apenas que o odeiam.
No ódio, eles vieram a se juntar, mas não se uniram uns aos outros, pois caso tivessem feito, o ódio seria impossível. O exército dos impotentes tem que ser dispersado na presença da força. Aqueles que são fortes nunca são traidores, porque não têm necessidade de sonhar com o poder e de encenar o seu sonho. Gente, deixa eu ler, eu vou repetir mais uma vez isso daqui, ó. No ódio, eles vieram a se juntar, mas não se uniram uns aos outros. Em revolta, no ódio, esse exército ruim se une, mas não se unem um com os outros. Porque se unissem de verdade um com os outros, o que nasce da união? De duas pessoas muito negativas, que querem ódio, se juntou. Depois mais duas, depois mais duas, depois mais duas. Aí criou aquele exército de negativos que querem destruir. Quando eles se unem em verdade, quando eles realmente se unem, um ajuda o outro, um puxa o outro e vamos junto, o que nasce disso? Nasce o amor, nasce a amizade, nasce o companheirismo. E se nascesse isso, esse exército negativo deixaria de ser negativo. Então olha a força do amor. Olha como o amor é forte, né? Por isso que tem linhas que falam que não existe nada que seja 100% mal. Porque uma pessoa 100% mal, ela vai ter sempre uma pessoa que ela vai amar. Alguém ela vai ter amado na vida, né? Então, a gente sempre tem espaço para o amor na nossa vida. É só a gente deixar se a situação nos fez com que a gente bloqueasse muito isso, mas existe sempre uma pequena flechinha que a gente pode deixar esse amor vir e pode deixar isso explodir. E aí entra aqui, aqueles que são fortes nunca são traidores, porque não tem necessidade de sonhar com o poder. Besteira. E de encenar o seu sonho. Também não quero. Poder, para que eu quero poder? Para ser mais que alguém? Que amor tem nisso? Em me mostrar maior que alguém? Se somos todos iguais? Se eu sei dessa verdade? Então aquele que é forte, ele não precisa guerrear. Ele não precisa defender espaço, porque ele sabe quem ele é. No entanto, o ódio tem que ter um alvo. Não pode haver fé no pecado sem um inimigo. Quem entre aqueles que acreditam no pecado ousaria acreditar que não tem um inimigo? Né? Se eu acredito no pecado, o mundo é meu inimigo. A razão com certeza lhe proporia não mais buscar o que não existe para ser achado. Entretanto, é preciso que, em primeiro lugar, ele esteja disposto a perceber um mundo onde isso não exista. Não é necessário que compreenda como poderá vê-lo, nem deveria tentar, pois se focaliza em algo que não pode compreender, apenas ressaltará a sua própria impotência e permitirá que o pecado lhe diga que o seu inimigo tem que ser ele próprio. Ao invés disso, que pergunte a si mesmo apenas essas questões a respeito das quais ele não pode deixar de tomar uma decisão para que isso seja feito para ele. Então, vamos começar a fazer algumas perguntinhas para nós mesmos. Diante de toda essa ideia de pecado, toda essa ideia de que eu devo pagar, toda essa ideia do sacrifício, tudo isso que a gente percorreu já, de que tudo que eu projeto está aqui dentro, né? Tudo que eu vivencio fora vem aqui de dentro. Vamos fazer as seguintes questões para nós mesmos. Desejo um mundo que eu governe ao invés de um mundo que me governe? Desejo um mundo no qual eu tenha poder ao invés de ser impotente? Desejo um mundo no qual não tenho inimigos e não posso pecar? E quero eu ver aquilo que neguei porque é a verdade? Será que a gente deseja um mundo que a gente governe ao invés de ser governado? Ou isso nos traria a ilusão de que a gente ia fazer besteira se tivesse também governando? Desejo um mundo no qual eu tenha poder ao invés de ser impotente? Ou será que eu tenho medo do poder? Porque eu acho que eu, com poder na mão, vou acabar fazendo besteira. Vou acabar querendo impor
a minha verdade e os meus desejos aos outros? E desejo eu um mundo no qual não tenho inimigos e não posso pecar? Ou a ideia de viver em paz me assusta e me parece ser impossível? E quero eu ver aquilo que neguei porque é a verdade? Ou eu tenho medo de assumir que eu errei, porque eu acho que virão aí consequências pesadíssimas, sacrifícios, castigos? Ou tudo bem para mim encarar que eu errei e trabalhar junto com a força para corrigir esse erro? E mesmo que isso tenha que, mesmo que com isso eu tenho que aprender a ver o meu irmão como uma centelha também, ou isso aí já é demais? Isso aí eu faço para mim, mas pro outro aí já é demais. Então é o que eu falo, gente, esse livro é trabalho interno. Essa verdade, para ela vir à tona, tem muita caixinha para esvaziar, tem muito trabalho para ser feito. Porque não existem meias verdades e nem meias circunstâncias. O que é verdade para mim é verdade absoluta também para o outro. Podes já ter respondido as primeiras 3 questões, mas ainda não a última, pois essa ainda parece amedrontadora e distinta das outras. Assumir um erro é muito mais pesado para a gente do que a gente imagina. Muito mais. Não te esqueças de que a escolha entre o pecado ou a verdade, impotência ou poder, é a escolha entre atacar ou curar, pois a cura vem do poder e o ataque da impotência. Tópico 8. A mudança interior. São os pensamentos então perigosos? Para os corpos, sim. Os pensamentos que parecem matar são aqueles que ensinam ao pensador que ele pode ser morto. Então, o pensamento que me ensina que eu posso matar é o mesmo pensamento que está falando com que eu também posso ser morto, né? Se eu posso fazer ao outro, o outro também pode fazer a mim. E assim, ele morre devido ao que aprendeu. Ele vai da vida para a morte e vai da vida para a morte, a prova final de que deu mais valor ao inconstante do que à constância. Com certeza ele pensou que queria a felicidade. Contudo, não a desejava, porque a felicidade era a verdade e, portanto, tem que ser constante. Se a verdade é a vida, ela tem que ser eterna, porque a verdade, o que é verdadeiro, é eterno. Tu que contemplas a vontade de Deus e és a sua felicidade, cuja vontade é tão poderosa quanto a sua, com um poder que não se perde nas tuas ilusões, pensa com cuidado na razão pela qual ainda não decidiste como responder à última questão. A tua resposta às outras te possibilitou uma ajuda para que já sejas parcialmente são. E, no entanto, é a questão final que na realidade pergunta se estás disposto a ser totalmente são. Então eu estou disposto a viver num mundo em que eu preciso corrigir algo que eu tentei modificar, né? Algo que eu quis ir contra. Então eu estou realmente disposto ou disposta a encarar que eu errei perante a verdade. Eu desejo realmente, eu quero ver aquilo que neguei, porque é a verdade. Então eu realmente estou disposta ou estou disposto a encarar, olha, errei e quero arrumar e quero consertar, porque eu acreditei numa ilusão e criei uma ilusão e perdi tempo nessa ilusão e quero consertar isso? Ou é difícil para mim? Ou vai demandar muito esforço e eu não estou afim de trocar essa ilusão toda, essa desarmonia toda pela eternidade? Parece óbvia a resposta, mas ela tem que ser muito sincera, gente. É claro que todo mundo vai falar, óbvio que eu quero a eternidade, óbvio que eu quero ser feliz. Então vamos trabalhar para isso, porque tá aqui, viu? É só nossa essa decisão, não é de mais ninguém. E só nós somos responsáveis pelo que criamos para nós mesmos. Então, se a gente quer a mudança, perfeito.
É isso que a força espera da gente, porque a força confia muito na gente. A força não duvidou da gente em nenhum momento. Por isso toda essa proteção, por isso todo esse cuidado, por isso toda essa paciência de esperar com que a gente aprenda, reaprenda. Então, cabe a nós, de verdade, esse trabalho. Mais ferramenta do que a gente já tem, eu acho que a Terra não experimentou esse momento, assim. Eu acho que nesse momento a gente tem muito, muito poder nas mãos de se autotransformar, né? Então, cabe a nós começar esse trabalho e eu garanto para vocês, é fácil para quem quer, é forte e muda a gente de verdade, gente, de verdade mesmo. Boa noite, pessoal.